Nessa live de hoje, no conteúdo que eu preparei para vocês, eu quero mostrar as diferenças que existem entre 3 modalidades de seguros de responsabilidade civil. Nós estamos falando do seguro de responsabilidade civil operações, do seguro de responsabilidade civil profissional e do seguro de responsabilidade civil administradores. Por que é importante entender as diferenças? Justamente para que a gente possa entender a necessidade do nosso cliente de ter, de repente, as 3 modalidades de seguros. Não existe nenhum seguro que vá mitigar 100% dos riscos dos nossos clientes. Então, nós temos que fazer uma leitura correta, entender o perfil de risco dos nossos clientes, entender as modalidades de seguros corretas que são indicadas para mitigar tais riscos e ainda saber fazer a conjunção das coberturas corretas, são de garantias adicionais e particulares. Então, o que eu quero propor para vocês é justamente um comparativo entre essas 3 modalidades de seguros, onde nós vamos abordar as características, o público-alvo, as garantias, os prazos que essas modalidades têm e que são completamente diferentes entre elas. Vamos comigo nessa jornada do conhecimento? Bom, primeiramente, vamos traçar um comparativo entre as características dessas 3 modalidades de seguros. Então acompanhe aí comigo nessa tabela, nessa imagem que está aparecendo para você. O RC Operações é uma modalidade de seguros de responsabilidade civil que é também conhecida como responsabilidade civil estabelecimentos comerciais e industriais. Ele visa proteger o segurado contra danos causados a terceiros em função das atividades desenvolvidas dentro do estabelecimento segurado. Então, por isso que ele é chamado de RC Operações. É uma modalidade de seguros contratada diretamente pelo segurado, que são pessoas jurídicas. Já o DO também é conhecido com outra nomenclatura, que significa Directors and Officers, é também conhecido como seguro de responsabilidade civil administradores. E ele é voltado para proteger as pessoas seguradas contra danos causados a terceiros no exercício das suas atividades de gestão, durante a sua tomada de decisão. E ele é contratado pela empresa, pessoa jurídica, a quem chamamos de tomador do seguro, em prol de todos os seus gerentes, de administradores, ou seja, em prol daquelas pessoas que tenham poder para a tomada de decisão na empresa. E o EO? EO significa Errors and Omissions, é também conhecido como seguro de responsabilidade civil profissional. Ele visa amparar o segurado contra danos causados a terceiros em função de falhas profissionais, que nós chamamos de falhas técnicas. E essa modalidade de seguros, ela é contratada diretamente pelo segurado, que nesse caso pode ser tanto pessoa física quanto pessoa jurídica. Continuando no comparativo entre as características dessas 3 modalidades de seguros, nós temos ainda que o RC Operações, a cobertura dele é em âmbito nacional, ele cobre em todo o território nacional. Já o DO, ele tem cobertura mundial, porque ele vai amparar também administradores de empresas que estejam sediadas em outros locais que não o Brasil. Já o IEO, tanto quanto o RC Operações, ele tem sua cobertura apenas em território nacional. O RC Operações, ele é uma apólice à base de ocorrência. Isso quer dizer o quê? Que tanto o evento gerador que provocou os danos, como a sua comunicação à seguradora, que seria o aviso de sinistro, tem que ocorrer durante a vigência do seguro, que geralmente é de 12 meses.
Então, tudo tem que ocorrer durante a vigência ou o prazo prescricional. Já o DIEO e o IEO, eles têm umas particularidades porque, além da vigência do seguro, que é anual também, eles ainda têm período de retroatividade, que é anterior ao início de vigência da apólice, e ainda tem os prazos adicionais, que nós chamamos de prazo complementar e prazo suplementar, que vão além do fim da vigência do seguro. Por que que isso é importante? Porque vocês verão lá na frente que esses prazos definem justamente o período de cobertura do seguro. Enquanto que no RC Operações eu só tenho uma vigência e o prazo prescricional, no IEO e DIEO eu tenho um período muito maior, porque eu vou contabilizar retroatividade e os prazos adicionais. Outra característica que muda entre essas três modalidades é o público-alvo. Quem é o consumidor para essa modalidade de seguros? O RC Operação, ele se destina a quaisquer empresas, ou seja, a quaisquer pessoas jurídicas que exerçam atividades comerciais e industriais. Que a gente está falando de indústrias, de supermercados, de hotéis, de bares, de restaurantes, de escritórios, consultórios, hospitais, clínicas médicas, enfim. Basicamente, toda empresa tem condição de contratar o seguro de RC Operações. Já o D&O, ele pode ser contratado apenas por pessoas jurídicas em prol das pessoas seguradas, que são seus funcionários, mas ele tem uma restrição, ele tem uma exigência, que é, as seguradoras hoje só aceitam empresas cujo faturamento seja superior a R$1 milhão ano. E o IEO? O IEO ele é voltado para quaisquer pessoas físicas ou jurídicas que exerçam atividades técnicas profissionais. Também não é uma modalidade de seguros que tenha para todas as atividades, mas para uma grande maioria. Então nós temos produtos que são ofertados para atividade de médicos, dentistas, contadores, advogados, arquitetos, engenheiros e algumas outras. Então já tem uma grande, uma grande gama de clientes que estão na sua carteira que têm condições de ter esse seguro. E apenas a título de curiosidade, a SUSEP, ela classificou todos os seguros de responsabilidade civil de acordo com a afinidade de riscos. Então, ela classificou em 5 grupos. Então, o RC Operações, ele faz parte lá do grupo 5, que é o grupo que abriga os seguros de responsabilidade civil geral. Já o D&O, ele faz parte do grupo 1 e o IEO faz parte do grupo 2, segundo a SUSEP. Vamos entender agora como é que está a definição de objeto dentro dessas 3 modalidades. Lembrando que o objeto é a parte principal da apólice que diz respeito aos riscos que aquele seguro está cobrindo. Lembrando que uma apólice de seguros nada mais é do que um contrato entre a seguradora e o segurado, onde nós temos direitos e obrigações das partes. O objeto é justamente a função daquela apólice em relação à proteção do risco. Então nós veremos que o RC Operações, ele tem como objeto segurado danos a terceiros em consequência das atividades desenvolvidas pelo segurado e que tenham relação com uso, conservação, limpeza e manutenção que ocorrem dentro do local segurado, mas também vai cobrir danos a terceiros que sejam consequentes de carga e descarga, transporte de mercadorias e painéis de propaganda, se isso fizer parte da realidade de risco daquela empresa que é o segurado. E a proteção de danos a terceiros aqui vão ser danos, reclamações que aconteçam apenas na esfera civil. Se for para a esfera criminal ou administrativa, esse seguro não ampara. Já o D&O, ele tem como objeto danos causados a terceiros
em consequência das atividades de gestão das pessoas seguradas, fazendo com que o patrimônio pessoal desses gestores estejam protegidos. E a esfera em que essa modalidade de seguros absorve as reclamações é infinitamente maior, porque ela vai absorver riscos de processos, de reclamações que transmitem na esfera civil, na esfera criminal, na esfera administrativa, na esfera trabalhista, na tributária, na ambiental, na regulatória e na previdenciária. Por quê? Porque as reclamações em função de falhas durante a gestão, por reclamações de danos causados pelo processo de gestão, pode tramitar em todas essas esferas. Já o D&O, ele tem como objeto também cobrir danos causados a terceiros em consequência de erros e omissões cometidas pelo segurado durante também o exercício de sua atividade profissional. E também esse seguro vai além da esfera civil, porque ele se estende para a esfera criminal e para a esfera administrativa. E como é que ficam os prazos que nós comentamos lá atrás, que são bem diferentes? O RC Operações, ele tem dentro dos seus prazos que vai definir onde há a reclamação e onde há de fato o sinistro, que é o evento gerador do dano, ele só tem como prazo considerado a vigência ou prazo prescricional. E o D&O, nós já falamos anteriormente, que além da vigência, ele ainda tem o prazo de retroatividade e o prazo adicional, que é tanto o prazo complementar quanto o prazo suplementar, que é da mesma forma no D&O. Mas o que é a questão aqui que é importante alertarmos? Existe um descasamento entre os prazos prescricionais do Código Civil com relação aos prazos prescricionais aceitos pela seguradora. Por quê? Porque a seguradora diz que entre o conhecimento do fato, o fato é o evento gerador do dano, e a comunicação à seguradora, o segurado tem até 1 ano. Porém, o Código Civil admite que entre o conhecimento do fato e a reclamação do dano sofrido pelo terceiro, quer dizer, ele vai reclamar esse dano ao segurado, ele tem 3 anos. No Código Tributário ele tem 2 anos. E quando for questões criminais, aí, meu amigo, nem tem prescrição. Então vejam que, para que o segurado não perca o direito à indenização, ele tem que seguir o prazo previsto pelas condições gerais da seguradora. Se ele ultrapassar a 1 ano, mesmo que o prazo prescricional no direito garanta 3 anos, ainda assim ele não terá cobertura pelo seguro. Vamos continuar mais um pouquinho? Olha só as imagens que eu preparei para você. Preste atenção como é que funcionam esses prazos e como ele dilata ou restringe o tempo que o segurado tem para reclamar um sinistro e ter direito à indenização. Então veja que nas apólices que nós chamamos, como é o caso do RC Operações, que são apólices à base de ocorrência, vocês vejam que o evento gerador e a reclamação tem que ocorrer dentro da vigência da apólice ou dentro do prazo prescricional, lembrando que há aquele descasamento entre o prazo prescricional e o dever do segurado de avisar a seguradora. As duas outras figuras representam as apólices à base de reclamação com ou sem notificação. Vocês vejam que além da vigência da apólice, eu estendo um prazo anterior, que seria o prazo de retroatividade, como posterior, que são os prazos complementares, tanto para o evento gerador
e a reclamação. Ou seja, eu vou estar acatando eventos geradores de sinistros que aconteceram mesmo antes do início de vigência da apólice. Sendo que para o D&O, esse prazo de retroatividade ele é ilimitado para fatos desconhecidos. Isso muda muito a concepção de cobertura do seguro. Vamos continuar aqui nas diferenciações? Vamos fazer agora um comparativo entre as garantias ofertadas por essas três modalidades. O RC Operações, ele traz na sua garantia básica as indenizações ou acordos. Indenizações a quem? De danos causados a terceiros. Porém, esses danos causados a terceiros têm que ser danos materiais ou danos corporais. Isso na sua garantia básica. Já no D&O, ele, na própria garantia básica, ele vai estar amparando as indenizações e acordos e ainda os custos de defesa. E nos custos de defesa entra honorários advocatícios, custas de processos quando eles estiverem tramitando na esfera judicial e ainda custos com sindicância e perícia, se houver necessidade. Ele vai amparar tanto danos materiais quanto danos corporais e ainda perdas financeiras. Da mesma forma, o D&O funciona assim também. Então, de acordo com o que tem a cobertura básica, quando a cobertura básica é mais restrita, isso quer dizer que nós temos que contratar garantias adicionais ou particulares para ampliar o conceito, ampliar o objeto da garantia básica, ou mesmo ampliar a definição de quem é segurado. Então, no caso do RC Operações, eu tenho que contratar garantias adicionais para fazer a extensão da cobertura, que não está amparada na garantia básica. Já no D&O e também no IO, eu também tenho que contratar garantias adicionais particulares para estender a definição de objeto, ampliando o conceito do que está assegurado e também estendendo o conceito das pessoas seguradas, trazendo mais pessoas, fazendo com que mais pessoas tenham direito à cobertura do seguro. Mas aqui um ponto de atenção. Claro que só as garantias adicionais e particulares muitas vezes não serão suficientes para mitigar riscos dos clientes. E então nós teremos que contratar outras modalidades de seguros de responsabilidade civil. Vai ficar mais claro no próximo quadro. Olha só, aqui a gente traz algumas garantias, basicamente a maioria delas, que são ofertadas dessas três modalidades de seguros. Então, o RC Operações, nas garantias adicionais, eu posso contratar a garantia de perdas financeiras, de danos morais e de custos de defesa. Algumas seguradoras podem ofertar essas garantias adicionais dentro da própria garantia básica, mas não é usual. Porém, eu tenho que também contratar outras modalidades de seguro para que eu possa, pelo menos, deixar a cobertura daquela empresa um pouquinho mais ampla. Então, eu tenho que contratar a modalidade do seguro de RC empregador, porque o empregado ele não é considerado terceiro prefeito de seguro, uma vez que ele tem um vínculo econômico com a empresa segurada. Então, nesse caso, eu tenho que contratá-lo, e é uma outra modalidade de seguro, mas que eu consigo contratar dentro da mesma apólice. Então, além da cobertura do RC empregador, que vai estar cobrindo danos que causem morte e invalidez a funcionários e prestadores, eu também tenho que contratar a cobertura de danos morais do RC empregador. E claro que outras modalidades, dependendo da atividade da empresa, também podem ser necessárias, como o RC ambiental, o RC produtos, o RC prestação de serviços, mas para isso são necessários outros estudos. Já o D&O, além do que nós já vimos na garantia básica, que são os acordos e as indenizações para danos materiais, corporais e perdas financeiras,
eu posso estender a cobertura desse seguro, também dando às pessoas seguradas a garantia de gerenciamento de crise ou proteção da imagem, eventos extraordinários com órgãos reguladores, fiança e caução judicial, bloqueio e indisponibilidade de bens, inabilitação, práticas trabalhistas indevidas, multas e penalidades. E eu posso estender o conceito de pessoas seguradas para advogados, contadores e auditores que trabalhem em contrato de exclusividade com aquela empresa que passa a ser a tomadora do seguro, para cônjuges, herdeiros e espólio, para representantes legais das pessoas seguradas, para aposentados e para as pessoas que sejam gestores, que ocupem cargos de gestão em novas subsidiárias. E algumas seguradoras oferecem o que nós chamamos de gestão protegida, que é quando ela dá algumas coberturas para a empresa que é a tomadora do seguro. E já no E&O, eu tenho como estender cobertura, para os segurados, seja ela pessoa física ou jurídica, a garantia de gerenciamento de crise, que também é a mesma coisa que proteção da imagem pessoal, para quebra de sigilo, para quebra de propriedade intelectual, para calúnia, injúria e difamação, para multas aplicadas a terceiros, para pagamentos suplementares, para atos desonestos de empregados, para subcontratados e terceirizados, para associações comerciais ou consórcios que são joint venture, para novas subsidiárias, para sócios, cônjuges, herdeiros e espólios e ainda para a extensão da PJ, que é muito importante quando o segurado é pessoa física, mas emite nota fiscal na pessoa jurídica. Isso é muito comum para que se diminua a carga tributária. Então, vocês vejam que são 3 modalidades de seguros de responsabilidade civil, mas que mitigam riscos de natureza totalmente diferente. E às vezes, determinados clientes de vocês vão ser consumidores das 3 modalidades de seguros e ainda de outras. Agora, se você quer saber o que cobre cada garantia e de todas as outras modalidades, está à sua disposição um rol de 13 cursos lá na plataforma do Entendendo sobre Seguros, só sobre os seguros de responsabilidade civil, onde a gente fala desde a definição, o que é pela visão do direito, como funciona pela visão do seguro. A gente tem curso que conta toda a história do seguro e que te dá um embasamento teórico de todas as modalidades, onde a gente fala sobre cada garantia, a gente fala sobre o que cobre, o que não cobre, a gente traz exemplos que são os cases, exemplos de sinistros. Lá tem os pontos de atenção que você tem que ter na hora de contratar, tem glossário, tem teste de conhecimento e tudo isso numa apostila que ficou show de bola. E claro, você tem acesso à plataforma e pode assistir as videoaulas que está lá com apresentação em slides, quando e onde você puder. Além de tudo, você passa a fazer parte de um grupo, que é a comunidade de alunos do Entendendo sobre Seguros, onde você tem consultoria comigo todos os dias e pode tirar suas dúvidas, podemos fazer parceria, você pode pedir mentoria, enfim, vou estar lá à sua disposição. Então, meus amigos, tá aí o conteúdo que eu queria trazer, depende de você querer trilhar essa jornada do conhecimento. Um grande abraço.